Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui para três coisinhas hoje, atualizar o nosso cenário, o cenário que a gente está analisando aqui na Dracar, atualizar sobre funcionalidades novas que entraram na plataforma recentemente e os nossos próximos planos, quais são, né, os nossos próximos projetos que a gente vai executar. Bom, inicialmente aqui na área logada, vou aproveitar para trocar de tela aqui, então acesso à área do assinante, só clicar aqui ó, em operações e carteiras. Entra aqui na carteira de FII, você vai ver o primeiro projeto que a gente está colocando em prática na Dracar, mais recente, né, o projeto mais recente que a gente está colocando em prática, que são as carteiras de renda. A gente vai apresentar duas estratégias, a estratégia de dividendos em ações e a estratégia de dividendos em fundos imobiliários. A estratégia de dividendos em fundos imobiliários, ela já está disponível, a carteira já está equacionada e equilibrada. A de dividendos em ações a gente ainda está esperando baixar um pouquinho essa volatilidade no mercado de ações. A gente tem várias empresas que são de contratos longos, né, concessionárias de energia, concessionárias de rodovia, enfim, essas empresas que são de capital mais estável, que são de contratos e de receitas mais estáveis, com uma volatilidade um pouco acima do que a gente acompanha. Então a gente está esperando dar uma acalmada para a gente poder selecionar melhor os ativos. Enfim, aqui nos fundos imobiliários a nossa carteira já está aqui, né, já está toda montadinha. Ainda a classe estão todos elencados como fundos imobiliários, mas aqui vai aparecer se é de logística, se é de tijolo, se é recebível, se é fundo de fundo, enfim. Preço de entrada, nosso preço-alvo, nosso preço sugerido para esse ativo, porcentagem da alocação e aqui a cotação atual, enfim, a variação, a maioria dos fundos estão positivos. Aqui o dividendo médio, né, já considerando o último dividendo pago, e a gente vai acrescentar também uma coluninha logo mais com o valor do último dividendo pago para que vocês tenham uma sensação um pouco mais apurada de como que esse fundo está rentabilizando os investidores. Falando um pouquinho de cenário macro, a guerra continua. Eu estava assistindo agora o último pronunciamento do presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, falando que sim, eles podem considerar que as conversas de hoje, dia 29, terça-feira, foram produtivas com os representantes da Rússia, mas que ainda assim o país segue sendo bombardeado e há um gap entre o que está sendo tratado dentro da sala de reuniões com o que está sendo visto em território ucraniano. A gente vê também as classes de ativos macroeconômicos, né, o índice dólar. O índice dólar está se comportando de forma como a gente espera num cenário de muita incerteza, né? A moeda vem se valorizando, primeiro veio através de um estresse que corrigiu super rápido, depois a gente vê que existe uma região onde os vendedores perdem, onde os compradores perdem interesse, né? Que é essa região muito próxima aos 100 mil pontos, aqui provavelmente 99.500 pontos, mas que a gente não vê, né, um cenário de queda ou um cenário de correção mais acentuada. Até esse que seria o preço de estabilidade para nós aqui nos 97.500 pontos. Para chegar nos 97.500 pontos, a gente deveria ver um novo pivôzinho de baixa ou ter um cenário mais de calmaria no mercado internacional. Falando de dólar brasileiro, é muito importante a gente entender que no Brasil já temos juros reais positivos. O que são juros reais positivos? Nominal da inflação 10,7, se não me engano, acumulada nos últimos 12 meses. Nominal da Selic 11,75. 11,75 maior que 10,7, então a gente tem juros reais. Se a gente tem juros reais aqui, mas o americano ainda tem juros se a gente tem juros reais positivos no Brasil e o americano tem juros reais negativos, porque lá a taxa básica de juros é meio. O Fed, né, o FONC aumentou na última reunião para entre 0,25 e meio, e enquanto que a inflação lá bateu 7, né? Então eles estão perdendo muito valor, o dólar perde valor frente ao real ao longo do tempo. A gente vê o resultado disso, essas quedas muito acentuadas que o dólar teve frente ao real aqui na B3 nas últimas 2 semanas. Então assim, o que pode estar ajudando também, colaborando nesse deslocamento rápido de preços é que talvez especuladores que não estejam acostumados a operar câmbio via fundamento, né, e observam somente análise gráfica ou enfim o comportamento do preço em si, talvez esses participantes estejam tomando mais risco do que o habitual, acreditando numa alta, né, ou no excesso de queda e numa correção à média. E
as margens que eu digo, né, o quanto custa você passar posicionado, você ficar carregando o contrato futuro de dólar aqui no Brasil, para investidores pequenos ou fundos pequenos e médios, né, ou fundos family offices, né, fundos que não são captadores de recursos de terceiro, e sim da próprio patrimônio familiar, talvez esses fundos acabem se expondo demais e tendo que aceitar o stop loss, né, aceitar o prejuízo. E quando alguém compra e quer parar de perder, né, se o mercado está indo contra a sua posição, esse cara precisa vender. Obviamente que ele vende no desespero quando o preço está caindo e é justamente quando aquele cara que está apostando na queda também quer forçar um pouco mais o movimento. A gente percebe muitos movimentos de stop institucional. Não é tão simples, mas é bem padronizado, né? São poucas operações, mas com volume financeiro muito grande e com um rápido deslocamento de preço, né? O gestor, a gente costuma brincar que o gestor não tem dó não tem dó do dinheiro, né? Ele tem um comprometimento com o patrimônio do cliente. Então ele aceita uma perda dentro do que ele acredita que é factível, mas ele não tem dó de estopar. Dessa forma, a gente vê o dólar perder uma região super importante que era dos 4.950 pontos, né? Tá aqui, perdão, a gente vê o dólar perdeu a região dos 4.950. Sim, a gente vê no mapa de opções que eu vou mostrar logo a seguir, né? Que muitos participantes estão acreditando que dos 700 para baixo é improvável no curtíssimo prazo que deva voltar aqui na região dos 5.000 pontos, ok? Se não fosse um contrato tão caro, né, um contrato de 10 mil dólares, a gente recomendaria essa operação para os nossos clientes pessoa física. Porém, como é uma operação que envolve uma quantia financeira muito grande e envolve trabalhar com ativos que não são tão líquidos como são as opções de câmbio, a gente evita trabalhar com esse tipo de recomendação. Aqui está o mapa de opções que eu mostrei. Aqui os preços que eu comentei, né, os preços de exercício, ou também conhecidos como strikes. E aqui as variações de quantidade, né, a variação de quantidade de contratos em aberto. Então, aqui é o número de contratos, a variação de contratos em aberto. Então, a gente vê uma grande variação de posição no 4.950 de opções de compra, que são as calls, né, em verdinho, e uma variação não tão grande, mas expressiva, né, de posições em opções de venda. Lembrando que a gente não sabe se aqui foi comprado ou vendido, se aqui foi comprado ou vendido. Aqui a gente sabe que são calls e aqui a gente sabe que são puts. Nada impede também dos participantes estarem montando uma operação de volatilidade. Aproveitando também esse momento para a gente falar um pouquinho sobre uma nova ferramenta, uma nova funcionalidade, uma nova opção para os nossos clientes. A gente pretende em breve estruturar um meeting semanal de tirar dúvidas, né? Um plantão de dúvidas para os clientes, justamente para a gente poder explicar esse tipo de análise ou esse tipo de visão do mercado num momento mais propício para todos, né? Num momento mais organizado e não ficar dependendo somente desses vídeos de atualização onde a gente não tem essa possibilidade do diálogo e do bate-papo. Então, a gente acredita sim no recuo do dólar, né? Numa retomada de alta do dólar talvez até os 5.000 pontos, né, ou os 5.000, para depois a gente ver onde é que essa moeda se estabiliza. Ok? Continuando no nosso cenário, os juros, aqui a gente tem uma funcionalidade no site que analisa, né, a evolução da curva de juros do Brasil, que já está invertida, ou seja, os juros longos com vencimentos superiores a 5 anos e os juros curtos com vencimentos inferiores a 1 ano, eles estão trabalhando na mesma região de taxa, tá certo? E a gente vê que aqui 15 dias atrás a gente já estava com o cenário de guerra instaurado, então a gente vê 28 o fechamento de ontem, né, quando a gente subiu esse panorama, e de 15 dias atrás, no dia 14, a gente vê as taxas deram uma caída. Mas quando a gente pega do dia 19, né, ó, as taxas elas ainda estavam um pouquinho mais altas, né? Então, antes do dia, enfim, entre o dia 14 e 19 ainda houve um estressezinho um pouquinho maior, até que as taxas começaram a ceder, e agora a gente vê aqui no dia 25 e principalmente no dia 27, que na verdade correspondem a praticamente o mesmo pregão. A diferença aqui é o ajuste, é o preço de fechamento da quinta-feira e aqui é o fechamento de ajuste da sexta. Mas enfim, a gente vê proximidade nos valores, as curvas estão muito semelhantes, exceto aqui que deve ter sido algum vértice, né, ou algum vencimento com pouca liquidez que não houve negócio, então não foi contabilizado. Mas de qualquer forma, a gente vê uma proximidade, a curva fechando, né, as curvas
se aproximando e se estabilizando ao redor dos 12% ao ano. Lá no mercado americano, a evolução da curva de juros, a gente tem em verde o mais recente, em vermelho 15 dias atrás, na primeira imagem, aqui 10 dias atrás, 5 dias atrás e o último pregão. Então a gente vê que a curva lá deu uma... hoje, né, o nosso último fechamento mais recente, ela está bem empinada, ou seja, ela está bem aberta frente aos vencimentos mais atrás. Ou seja, o mercado está procurando taxa de juros lá, né? O mercado está acreditando nessa alta. Se a gente pegar aqui, houve já uma certa estabilização, mas a gente vê que houve muita procura por taxa de juros lá, tanto que, né, taxa pós-fixada, né? Estão acreditando em taxa pós-fixada. Porque se você toma a taxa a 2%, se você acredita que a taxa vai subir, você vai acreditar numa taxa pós-fixada, ou seja, eu comprei taxa pós-fixada, eu estou aplicando meu dinheiro numa taxa pós-fixada, eu acredito que ela vai subir. Então, por isso que o mercado deu essa guinada nas taxas de juros lá nos Estados Unidos, já que o Fed sinalizou que pretende aumentar a taxa de juros lá. A curva forward, talvez das três aqui é a mais complexa de entender, ela é uma expectativa da taxa de juros Selic. Então, em vermelho, a gente tem a taxa de juros desses vencimentos, né? O vencimento para daqui 6 meses, 9 meses, 1 ano, até os juros de 10 anos, com vencimento em 2032. E em azul, a gente tem a variação entre as taxas, o que dá uma expectativa para a gente de quanto que essa taxa vai subir para chegar naquele valor. Então, se a gente pegar aqui o exemplo, né, de 6 meses a 9 meses, para a taxa sair de 12 e ir para 12,5, ela teria que aumentar até os 13,5, ou seja, eu tenho que puxar essa taxa para cima para a taxa acumulada chegar em 13, né? Enfim, a partir de 2023, né, a gente vê as taxas se invertendo, ou seja, o mercado está apostando que o Banco Central vai reduzir taxa de juros para fomentar a economia novamente, já que no patamar que está, a gente tem uma forte contração monetária e praticamente enfim, a gente trabalha com um cenário onde as pessoas olham 1% ao mês e repensam, né, se realmente vale a pena gastar seus recursos naquele momento. Já para o cenário de S&P, o S&P vinha fazendo um canal de baixa e isso aqui pós-guerra, né? Então após o início da guerra a gente tem esse mês de fevereiro está aqui, né? Foi quando a guerra começou, o S&P começou a derreter, fez um pivô de baixa, muita gente acreditou que fosse trabalhar abaixo dos 4.000 pontos, mas o que acontece? A gente vê todo o dinheiro que estava alocado na Rússia, que sofreu sanções, ele precisou voltar para os mercados de origem ou ir para mercados que são compatíveis com o mercado russo. O que eu acabei de falar? O seguinte, se eu sou um gestor de fundo e o fundo ele não faz mais negócios na bolsa russa, por qualquer que seja o motivo, eu preciso tirar o capital de lá e levar esse capital para algum lugar, para alguma bolsa. Eu preciso aplicar esse dinheiro em algum lugar. Consequentemente, países que são emergentes, países que trabalham com commodities, que têm moedas que são voláteis, que têm governos que são que provocam ingerências, né, na economia ou que têm uma atitude mais rebelde na economia, digamos assim, não sei se eu posso usar essa expressão, mas acho que vocês me entenderam, são países que têm um comportamento semelhante. Então, consequentemente, os gestores optam por alocar, né, recursos nesses países. O Brasil foi, estranho falar isso, mas o Brasil foi beneficiado com o conflito, porque houve um fluxo muito grande, muito rápido de recursos para o Brasil. Também foi beneficiado pelo carry trade, né, o dinheiro que vem para o Brasil para ser alocado em taxa, né, já que a taxa aqui está muito alta frente à taxa americana, a taxa de outros países, não só americana. Mas, consequentemente, a gente vê no mundo, né, essa fuga de recursos da Rússia, ela acabou fazendo com que as bolsas recebessem o dinheiro que estava alocado lá e, consequentemente, isso provoca um aumento dos mercados domésticos. Só que esses mercados domésticos são globalizados, então dá a sensação de que está subindo no meio da guerra. O que pode acontecer também porque muitos gestores acreditam em queda, aumentam grandes posições na venda, acabam ficando negativo, a bolsa vai lá e fala, olha, você precisa depositar mais margem porque você está muito negativo, esse cara não tem margem para cobrir, ou seja, ele não tem recurso para fortalecer a posição dele de venda, e aí ele precisa zerar uma parte dessa posição, consequentemente isso gera um stop institucional, stop loss, né? E esse gestor acaba assumindo esse prejuízo.
Como eu estou mostrando aqui, a gente vê esse movimento do pós-guerra, né? Então aqui começa a guerra, o pivô de baixa, e aqui houve aquela falha de fundo. O S&P já tinha testado os 4.100 pontos uma, duas, na terceira vez veio pegando stop de muita gente. Estamos hoje aqui nos 4.600 pontos, tá? Já ganhamos aqui os 4.600, estamos acima dessa linha vermelha aqui, que é dos 4.580, estamos trabalhando aqui em cima hoje. O índice Bovespa também foi na mesma direção, então continua subindo, já batemos 121 mil pontos hoje, né, que é terça-feira. A gente ainda acredita numa trajetória de alta, dado esse cenário, mas ainda que a correção seja, né, o movimento mais esperado, uma vez que a gente saiu do 110 e foi para os 120 mil pontos em 7 dias, né, 7 dias úteis, na verdade. Aqui o preço do petróleo, então a gente vê visível, né, não preciso nem falar que aqui é o começo de fevereiro, aliás, o começo de março, né, quando a guerra começou, finalzinho de fevereiro, quando a guerra começou, mercados muito voláteis. Só que hoje a gente tem dois cenários totalmente conflitantes para o petróleo. O primeiro cenário é a guerra na Ucrânia. A Rússia é a terceira maior exportadora de petróleo e gás do planeta. Isso, né, as sanções impactam a exportação da Rússia, impactam a produção e exportação da Rússia. Então, consequentemente, o mercado vai comprar petróleo de onde? Né? Então, a gente vê Estados Unidos falando com o Irã, com a Venezuela, ou seja, a gente vê todo mundo olhando para o seu problema internamente, né? Já que não dá para comprar da Rússia por uma questão óbvia. Enfim, o que a gente está observando de antagônico a isso é que em Xangai a gente teve uma explosão de casos de Covid-19 e as autoridades estão novamente falando em lockdown, estão promovendo lockdown. Por exemplo, o porto de Xangai está aberto, mas, aliás, os portos de Xangai estão abertos, mas os galpões dos portos estão fechados. Então, por mais que o porto possa receber barcos, não tem como subir nem descer mercadoria, embarcar ou desembarcar mercadoria, perdão. A consequência disso é que a gente vê o petróleo desacelerando a alta, e sim, a gente pode ver um petróleo trabalhando novamente na região dos 95, hoje bateu 99, a gente pode ver de novo o petróleo arrefecendo essa alta e voltando aqui na região dos 90 dólares. Não acreditamos que seja o cenário mais provável, exceto se essa contaminação por Covid-19 ganhar força na China e principalmente se espalhar pelo planeta novamente. A gente sabe o quão isso é catastrófico. E para o ouro, que é um ativo de reserva de valor, um ativo protetivo, a gente imaginava, né, na verdade o cenário que está é o cenário que a gente já imaginava. A gente tem o ouro que depois do começo da guerra, né, buscou lá os 2.050, hoje ele veio e chegou a trabalhar nos 1.900 novamente. Então, dado um arrefecimento na guerra, dado um cessar-fogo, um acordo de paz, a gente pode sim ver o ouro trabalhar novamente na região que ele estava, até os 1.800, e ficar dentro dessa região, 1.800, 1.870. Caso esse conflito fique nessa incerteza e nessa lacuna de interesses, né, entre aquilo que a Ucrânia deseja e aquilo que a Rússia se propõe a cumprir, a gente pode ver de fato o ouro subindo e escalando novamente. Bom, o que eu tinha para mostrar de cenário é isso. Nós temos uma novidade muito importante, temos mais 2 novos integrantes na casa, temos o Daniel, que assume a responsabilidade comercial, e a gente tem o Renato, analista pleno, CNPI, que assume também conosco os relatórios e o acompanhamento do mercado. Então, a gente vai crescendo de forma orgânica e tentando promover o máximo de informação para ajudar, né, os nossos clientes a tomarem as decisões mais inteligentes e mais assertivas com seus patrimônios, com as suas decisões financeiras. Uma outra novidade que eu comentei agora há pouco, né, a gente pretende em breve implantar um meeting semanal que tira dúvidas, ou pelo menos deixar, fomentar um pouco mais a conversa com os nossos clientes para que a gente consiga não só ser mais bem compreendido, como também transmitir melhor a nossa mensagem e promover, né, um vocabulário mais fluido para todos, inclusive com o entendimento das operações que a gente pretende implantar em breve, que são, por exemplo, as operações de cointegração, de long and short por cointegração, operações estruturadas com opções, que são um pouco mais sofisticadas e para os assinantes que vão ter acesso a esse tipo de operação, obviamente que são operações que no comecinho elas vão ter um dialeto próprio, elas vão ter um comportamento que pode dar um frio na barriga, mas que a gente pretende sim equalizar os vocabulários e facilitar a vida de todo mundo.
Pessoal, muito obrigado pela atenção. Desculpe pelo vídeo longo. Estamos nas nossas redes sociais, nos nossos grupos, nos nossos canais de comunicação. Qualquer dúvida, por favor, nos acione. É isso aí. Compartilhe com seus amigos a Dracar e vamos tentar ajudar todo mundo a tomar boas decisões financeiras. Valeu!